O clima entre nós. Uma pesquisa recente aí que saiu no final de fevereiro de 2021, foi publicada na revista Nature Geoscience, indica que a corrente do Golfo atingiu o seu nível mais fraco em 1000 anos. Essa corrente nasce nas águas quentes do Golfo do México e ela leva calor para a região da Inglaterra, da Europa, por exemplo. Mas como é que isso acontece? Como é que uma corrente marítima leva calor para algum outro lugar? O ar e o mar se conectam o tempo todo, mas em ritmos muito diferentes. A atmosfera é rápida, impulsiva, o mar também muda, mas lentamente. No mar existe uma outra atmosfera. Nós temos temperaturas diferentes, densidades diferentes, cores de água diferentes, e lá no fundo tem até relevo. Aqui em cima é o vento que leva e traz, que transporta o ar, mistura uma massa de ar quente com uma massa de ar frio, que leva o úmido para o seco e vice-versa. E no mar, são as correntes marítimas que fazem isso. As correntes e os ventos são os mensageiros do tempo e do clima. Como elas surgem, o que são, para onde elas vão. Bom, hoje o podcast O Clima Entre Nós vai conversar justamente sobre um lado da ciência que é extremamente interessante e tem tudo a ver com o clima. São as interações do ar e do mar. E para conversar conosco, então, sobre esse assunto fascinante, nós convidamos o professor Ricardo Camargo. Ele é físico, com mestrado em oceanografia e doutorado em meteorologia. Atualmente, o Ricardo Camargo é pesquisador e professor no Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, e a sua área de pesquisa principal é justamente a interação ar-mar. Bom, Ricardo Camargo, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade para conversar conosco hoje. Alô, Jô, muito obrigado. Eu é que agradeço essa possibilidade de falar nesses assuntos que a gente acha muito legal. Vamos ver se a gente consegue deixar tudo bem claro para os nossos ouvintes. Ricardo, então, para a gente começar, vou fazer, uma pergunta absolutamente básica. O que são as correntes marítimas? Como elas surgem? Olha, Jô, a gente pode imaginar que o oceano é um lago parado, né? Mas essa impressão é totalmente falsa. Então, o oceano tem um movimento combinado gerado pelo vento nas camadas superficiais e gerado por gradientes de densidade nas camadas profundas. E isso é a circulação geral dos oceanos, né? A circulação termoalina, que é essa parte gerada pelos gradientes de densidade em profundidade, é que tem esse lado de calor que você acabou de falar. Ricardo, deixa eu esclarecer uma coisinha aqui. Quando a gente olha para a atmosfera, a gente vê camadas, né? Sempre camadas, né? E essas camadas, à medida que você vai aumentando em altitude, por exemplo, em geral, você vai diminuindo a temperatura. A gente sabe que tem num trecho na alta atmosfera aquele aumento de temperatura, mas de forma geral você vai, a regra é a temperatura vai diminuindo com a altura. E no mar, então, a gente também tem camadas, e que essas camadas, à medida que você vai se aprofundando, elas têm características diferentes? Isso mesmo, a gente tem justamente uma superposição, né, de fatias, né, vamos dizer assim, Sim. De densidades progressivamente maiores à medida que a gente vai da superfície em direção ao fundo. Na verdade, o vento atuando na camada superficial, ele produz uma camada que a gente chama camada de mistura. Tem na atmosfera também, mas no oceano é muito mais evidente. Depois existe uma camada chamada termoclina, onde a temperatura varia muito com a profundidade. Na camada de mistura, justamente, ela tem uma homogeneidade, né? E depois vem o fundo abissal, onde, novamente, a mudança da temperatura não é muito grande, mas ela continua decaindo em direção às profundidades maiores. Essa mudança de temperatura rege, na larga escala, a densidade da água. A salinidade vai fazer muita diferença próximo aos continentes e próximo à superfície, mas em profundidade o que determina é basicamente a temperatura. Essa
capacidade do oceano manter essa estrutura está totalmente acoplada com a atmosfera. Então, essa troca que você falou há pouco, ela é fundamental em todas as escalas de tempo. Isso aqui é interessante. O movimento que a gente sabe, por exemplo, na atmosfera, ele é muito rápido, mas o movimento dentro da água, ele é mais lento. E essas correntes, então, na verdade, elas surgem com essa movimentação do vento na área superficial dos oceanos. Na verdade, a gente diz que o vento é responsável pela geração nas camadas superficiais e a densidade é responsável pela movimentação nas camadas profundas. E aí, profundas mesmo, pode ir até o fundo do oceano, onde a gente imagina que o movimento realmente seja mais lento, porque o oceano é muito mais viscoso, né? A água do mar é muito mais densa do que a atmosfera, né? E justamente na superposição de camadas, tanto na atmosfera como no oceano, existe essa característica da variação de temperatura, né? E no caso do oceano, por causa da densidade ou por causa da viscosidade, a intensidade dos movimentos é muito menor quando comparada com a atmosfera, né? No oceano existe muito mais atrito interno, vamos dizer assim, no próprio fluido do que na atmosfera. Ou seja, demora tudo mais para acontecer. Né? Isso, e além disso, Jô, tem essa história da capacidade térmica da água. É muito importante a gente falar isso. O que é a capacidade térmica? A água demora para esquentar e ela demora para esfriar. O ar, ele esquenta e esfria muito mais rápido. Sim. Isso se deve à capacidade térmica, né? Ao calor específico da água. O que acontece, de fato, por conta dessa capacidade térmica ser maior, é que a água consegue reter o calor por mais tempo. Então, ela demora mais para absorver esse calor e também demora mais para esfriar. Então, essa característica faz com que o oceano seja um regulador climático muito importante. E a sua chamada inicial, quando chamou a corrente do Golfo, o lado da Europa é completamente diferente o clima do que o lado do Canadá. E os dois estão no Atlântico Norte na mesma latitude. E quem faz toda essa diferença é a danada da corrente do Golfo. Quem é que comanda o trajeto dessas correntes? O formato das bacias oceânicas, né? Elas têm barreiras laterais, né? Os continentes representam barreiras laterais. Tá, ok. Então, de uma certa maneira, existe uma definição do escoamento por conta da própria geometria das bacias oceânicas, né? Se você olhar o mapa mundi, o Oceano Atlântico Sul, junto com o Oceano Atlântico Norte, ele é praticamente um corredor norte-sul. América do Sul, África, Europa, Estados Unidos, Canadá do outro lado. E ele une o lado do Oceano Austral, que é a junção do Oceano Pacífico com o Índico com o Atlântico em volta da Antártica, com o Ártico, né? Então, o Atlântico, ele tem, inclusive, uma contribuição climática no planeta fundamental. A definição do sentido dessas correntes, como a gente estava falando, elas têm a ver, então, com a geometria das bacias oceânicas, com a persistência do vento na superfície e a esses gradientes, a essas variações espaciais de densidade da água que geram um movimento em profundidade. E esse transporte de águas mais quentes em direção a latitudes maiores, né, a regiões mais frias, é que faz com que haja essa diferença enorme, essa regulação do clima, que a gente comparou agora há pouco o Canadá com o norte da Europa. O oceano e a atmosfera, eles recebem calor do Sol de maneira desigual. A região próxima ao Equador, a região tropical, tem uma incidência efetiva de radiação solar muito maior do que as latitudes maiores, que é a inclinação do Sol. Eu acho que é intuitivo. E o que acontece? O oceano e a atmosfera, eles não param de se movimentar continuamente, porque eles tentam redistribuir essa incidência não equilibrada ou não homogênea de radiação solar. Então, existe sempre uma tendência do oceano e da atmosfera
quererem amenizar os gradientes de temperatura, jogar ar quente para o lado do ar frio e ar frio para o lado do ar quente, ou água quente para o lado da água fria e água fria para o lado da água quente. Então, esse mecanismo de movimento ininterrupto, ele se deve justamente a esse desequilíbrio energético da incidência de radiação. E o que a gente tem que pensar é que a capacidade térmica da água, que nós falamos agora há pouco, aquela história de reter o calor, sendo muito maior que a atmosfera, é natural da gente imaginar, né, que o oceano seja, como é que eu vou dizer, capaz de transportar calor nas altas latitudes de maneira mais eficiente do que a atmosfera. E quando você olha realmente para essas considerações do ponto de vista global, isso é uma coisa super bonita, né, que a gente encontra nos livros texto. E é natural imaginar, então, que tudo seja do quente para o frio e do frio para o quente, para tentar equilibrar esse desequilíbrio, essa incidência desequilibrada do ponto de vista da radiação solar, pelo fato da Terra ter um formato esférico. Então, tudo isso faz com que o oceano e a atmosfera não parem de se movimentar, e a capacidade térmica da água, super importante para regular o clima das diferentes regiões do globo. Agora vamos entender uma coisinha. As diferenças de temperatura entre os oceanos são dadas não só pela latitude, né, ou seja, a posição geográfica onde você está, se você está mais perto do Equador ou mais próximo das áreas geladas, Ártico e Antártica, mas o que mais interfere na temperatura? Né? Por que, por exemplo, o Atlântico Norte é normalmente tão mais quente do que o Atlântico Sul? Olha, essas características que fazem com que o calor seja transportado pelo oceano levam a essa variabilidade das condições nas bacias oceânicas que, quando a gente compara um ano com o ano seguinte, realmente pode ter mudanças, né, bem consideráveis. Um exemplo bem claro é aquela questão de El Niño, Laninha no Pacífico Equatorial, né? E é interessante falar, Jô, explicar para o nosso podcaster que a circulação atmosférica, então, como a gente estava dizendo, na superfície rege o movimento nas camadas superficiais. Então, a gente tem que imaginar que a direção dominante dos ventos, por exemplo, na bacia do Atlântico Sul e na bacia do Atlântico Norte, ela vai determinar a direção das correntes no oceano. Tá. Então, existem estruturas no oceano que são chamadas giros subtropicais, que são gerados pela presença permanente das altas subtropicais. As enormes altas pressões subtropicais. Isso. Um pequeno parênteses. Galerinha que adora uma sopa de letrinha, vocês certamente já ouviram falar demais na ASAS. Eu já fiz até letra de carnaval falando de ASAS. Né? Então, a alta subtropical do Atlântico Sul. Né? Quer dizer, são os grandes sistemas de alta pressão atmosféricas, na verdade, são semipermanentes. E aqui, no caso do Atlântico, a gente tem a alta subtropical do Atlântico Sul, que fica aqui, né, na costa do Brasil, na verdade, entre o Brasil e a África, e lá do outro lado do Equador, lá para cima, a gente tem a alta subtropical do Atlântico Norte, certo? Então, na verdade, Ricardo, é uma coisa muito interessante, né? São as grandes altas, na verdade, que comandam tudo, né? Então, no caso do Atlântico aqui, a gente tem o Atlântico, alta subtropical no Atlântico Norte, no Atlântico Sul, a gente tem uma estrutura semelhante no Pacífico, apesar da bacia do Pacífico ser muito mais larga, né? E no Índico, o Índico é um oceano curioso, porque ele quase não tem parte ao norte do Equador, né? E ao sul do Equador também ele é muito extenso, então a alta do Índico ela também é uma estrutura muito menos evidente do que, por exemplo, a alta do Atlântico Norte ou do Atlântico Sul. E pensando então na alta do Atlântico Sul, né, a gente tem que pensar que é um sistema que faz com que os ventos girem no sentido contrário dos ponteiros do relógio, né? Então, se a gente imaginar um relojão no meio do Atlântico e o movimento no sentido contrário dos ponteiros do relógio, a gente vai ter o vento vindo de norte aqui na costa brasileira e o vento vindo de sul lá na costa africana, né? Fechando, então, essa circulação.
E é justamente a direção que é o impulsionamento das correntes superficiais. Então, o giro subtropical no Atlântico Sul, ele tem água quente sendo impulsionada para sul, no lado oeste da bacia oceânica, junto à costa brasileira, e ele tem água fria sendo impulsionada para norte, pelo lado da África, vamos dizer assim, né, fechando esse giro. Então, de novo, a gente imagina água quente indo para o lado frio e água fria indo para o lado quente. O espelho disso no Atlântico Norte, né, para a gente fazer a explicação mais fácil. Então, a água quente indo pelo lado da costa do Golfo, ali da corrente do Golfo, como você se referiu agora há pouco, e pelo lado da Europa e da África, a água mais fria, digamos que assim, desce, e aí você fecha também uma circulação. Fechando esse giro subtropical, exatamente. Tem os giros subtropicais no Índico e no Pacífico também. E quando a gente pensa nesse água quente indo para o lado, água fria indo para o outro, é que a gente entende o tal regulador climático que o oceano consegue realizar no sistema climático terrestre. Porque você vai estar, essa água mais quente ou mais fria, ela vai estar em contato direto com o ar também. Tem uma outra circulação que é vertical aí entre o ar e o mar. E aí você acaba botando calor para cima, e aí você tem formação de nuvens e tem chuva. A chuva vai acabar esfriando, pelo menos superficialmente, e aí você vai botando esse movimento, essa máquina para funcionar o tempo todo. O que nós estamos falando aqui, à medida que você tem essa água quente lá da região por exemplo, lá do Golfo do México, que vai lá para a Europa, né, e para a Inglaterra, ela vai ajudar a esquentar um pouco, a levar um pouco de calor para aquele ar frio que vem lá do Ártico, né, e que tende a vir do Ártico em direção à Europa, né? Então, você acaba tendo essa mistura desses ares para deixar as coisas menos geladas ou menos quentes. Exatamente. Ricardo, eu queria que você tentasse falar um pouquinho para a gente o seguinte: como é que acontecem esses superaquecimentos que a gente vê eventualmente? Por exemplo, vamos falar do Pacífico, onde tem o El Niño e a Laninha, que são fenômenos que as pessoas já conhecem bastante, estão bastante familiarizadas, né, na mídia, falam muito, né? E são fenômenos que a gente sabe que tem muita influência no clima no Brasil. Existe uma temperatura média dos oceanos e tal, tudo bem. E em um determinado momento, nós notamos que começa a esquentar, o Pacífico Equatorial lá, Central-Leste, e aí nós dizemos, olha, estamos em El Niño voltou. E aí, num determinado momento, esfria, Dona Laninha apareceu de novo, né? E nós sabemos que isso acontece em determinados ciclos. Agora, como é que essas bolhas de água quente, de repente, tomam dimensões dessa forma? O que acontece para ter esse espalhamento de água quente ou de água fria assim, nessas proporções? Olha, Jô, essa região do oeste do Pacífico Equatorial tipicamente tem águas mais quentes, né? São as temperaturas da superfície do mar mais quentes de todo o planeta. Quanto? Acima de 30, 31, Nossa. Às vezes 32 graus. O chão, né? Se você pensar que a atmosfera sente o chão, e o chão do Pacífico, de uma região enorme, né, tá quente, é lógico que a atmosfera sente aquele chão mais quente. Além disso, existe a disponibilidade de umidade a partir de água mais quente. E a umidade, obviamente, vai potencializar a formação de nuvens na atmosfera, né? Essa piscina de água quente, ela fica basicamente empurrada lá para o lado oeste, lá para a Oceania, por conta do vento. Na bacia do Pacífico, o vento alísio, né, aquilo que a gente chama lá na geografia do colegial, aquele vento de componente leste, que caracteriza, né, o escoamento na região dos oceanos equatoriais, né? Esse vento, ele impulsiona, ele meio que segura, digamos, essas águas lá naquele lado. A gente pode pensar que as correntes sempre são no mesmo sentido do vento, né?
giro subtropical, que nós falamos agora há pouco. Mas na região equatorial, Josélia, acontece uma diversidade, uma complexidade enorme das correntes. A gente pode ter na superfície correntes fluindo no sentido contrário do vento. E mais do que isso, em profundidade também, a gente tem aquelas correntes que eu mencionei anteriormente e que também podem ter sentidos contrários ao sentido do vento em superfície. Pode parecer um pouco contraintuitivo, um pouco complicado de entender sem alguns mapas, mas é importante que a gente entenda que a complexidade dos oceanos, né, um fluido que não tem nenhum grau de liberdade que o seja tirado, né? Ninguém segura, ninguém empurra o oceano, ninguém segura, ninguém empurra a atmosfera, né? Então, essas correntes que acontecem tanto na superfície como em profundidade, que muitas vezes são contrárias à direção do vento na região equatorial, elas vão reger o comportamento de movimentação dessas águas. Então, entender esse processo, Jô, é super complicado, porque a gente teria que fazer todo um acompanhamento, aquela rede de boias que nós mencionamos agora há pouco, que funcionam lá no Pacífico. Que medem a temperatura do Pacífico medem o tempo todo. Isso, algumas, inclusive, em determinadas épocas do ano, eles colocam correntômetros para medir a intensidade e a persistência da corrente. No Oceano Pacífico, existe um sistema que chama subcorrente equatorial do Pacífico, com um núcleo lá em 100, 150 metros de profundidade e que traz águas da região oeste, lá perto da Oceania, em direção à América do Sul. Esse sistema é um dos principais responsáveis por esses disparos de águas mais quentes ou de águas mais frias, e que, uma vez que afloram na superfície, caracterizam os fenômenos que a gente falou agora há pouco. Agora, o grau de complexidade desse movimento em profundidade das águas, numa bacia oceânica tão grande como o Pacífico, num fluido que tem todos os inúmeros graus de liberdade possível, é muito complicado. Então, sem fazer observações, então, sem ter instrumentos fazendo observações, sem ter os satélites fazendo observações, a gente simplesmente não tem essas informações todas. E você disse há pouco, né, que esses fenômenos são conhecidos. A partir da era satelital, para medir temperatura da superfície do mar, do começo dos anos 80, né, mais especificamente no final de 1981, a partir daí, então, considerando 2021, que nós estamos agora, nós temos 40 anos de dados de temperatura da superfície do mar, né? Com esses 40 anos, a gente está tentando entender um monte de coisa, está tentando fazer associação com os fenômenos anteriores à era satelital, mas que a gente já sabia que tinha chuva acima do normal no sul, chuva abaixo do normal no nordeste, mais formação de zona de convergência do Atlântico Sul, mais formação de ciclone, né? Já tem um monte de informações que estão sendo compiladas com esses fenômenos que aconteceram nesses 40 anos, que estão sendo monitorados e que a gente consegue entender. O Ricardo, vamos falar um pouquinho do Oceano Atlântico, porque assim, cada vez mais nós estamos entendendo que para compreender o clima na América do Sul, na África também, mas assim, o clima na América do Sul, mesmo na Europa, mas especificamente na América do Sul, no Brasil, a gente precisa entender mais do Atlântico. Se a gente consegue hoje entender os processos, como é que funciona um El Niño e uma Laninha, é porque nós já temos essa massa enorme de dezenas de anos de medição. Agora, nós não temos isso no Atlântico. Nós não conhecemos o Atlântico como a gente conhece o Pacífico. Já se sabe se existe algum padrão de aquecimento ou resfriamento no Atlântico Sul ou no Atlântico Norte, mas vamos falar do Atlântico Sul aqui, onde nós estamos, né? Que gere fenômenos semelhantes a um Laninha ou um El Niño? Olha, no Atlântico equatorial existe um modo de variabilidade
bastante parecido com o El Niño, se você for ver. O lado próximo ao Brasil, ele também tem águas mais quentes do que o lado próximo à África. Então, no Atlântico também tem uma característica do lado oeste ter águas mais aquecidas que o lado leste. Então, nas 3 bacias oceânicas, Jô, a gente já tem conhecimento de que existem essa preferência pelo lugar onde as águas quentes moram, vamos dizer assim. Sim. Porém, elas saem para dar umas voltinhas. Elas acabam se deslocando em algumas situações, tá? No Pacífico, que a extensão zonal, a extensão leste-oeste é muito grande, 15 mil quilômetros, como a gente falou, o fato das águas se deslocarem por uma extensão grande faz um grande impacto. Existe um fenômeno que é o modo equatorial do Atlântico, que é um priminho pobre do El Niño do Pacífico, com estruturas mais ou menos parecidas da água quente, que normalmente mora de um lado e vai para o outro, e também existem aquelas correntes em profundidade. E como eu falei agora há pouco, no Índico também acontece, tá? Então, essa característica da região equatorial, ela é bagunçada nas 3 bacias oceânicas, existe essa preferência do lugar onde as águas quentes moram, mas pode haver essa variabilidade. Com relação ao Atlântico Sul, que você falou agora há pouco, né, a gente sabe que ele é um corredor norte-sul, né, ele é meio estreito e ele une, né, as águas das altas latitudes do hemisfério sul com as águas do Ártico lá. E aquilo que a gente falou, é natural de se imaginar que o calor seja transportado da região quente em direção à região fria. No Atlântico é mais complicado ainda, Jô, porque assim, ó, a gente pode pensar que o calor sai da região equatorial e vai em direção aos lugares frios. Então, a gente poderia imaginar que sai águas mais quentes da região equatorial em direção ao Atlântico Norte e também em direção ao Atlântico Sul. Pela superfície, ok, é isso que acontece. Só que quando você junta toda a profundidade oceânica, né? Quando você junta com aquela parte de diferença de densidade que a gente falou agora há pouco, acontece uma coisa no Oceano Atlântico que é muito curiosa. O Oceano Atlântico Sul, ele exporta calor para o Oceano Atlântico Norte. Esse corredor norte-sul, ele tem a finalidade climática de conectar o lado frio no Polo Sul, do lado frio com o Polo Norte, mas, curiosamente, o Atlântico Sul joga calor em direção ao Atlântico Norte na média. Às vezes, esse transporte de calor é mais intenso que o normal, às vezes esse transporte é menos intenso que o normal. Então, acontecem modos de variabilidade na bacia do Oceano Atlântico, que são variabilidades até de décadas. Tem um padrão de variabilidade que se chama oscilação multidecadal do Atlântico, que é justamente essa história do Atlântico Norte ser um pouquinho mais quente que o Atlântico Sul, que você falou agora há pouco, né? Tem alguns anos que isso é mais evidente ainda na bacia do Atlântico Norte como um todo. E é óbvio que, do que diz respeito a alterações de chuva ou de temperatura, né, a gente vai ter isso acontecendo em regiões adjacentes a essa bacia oceânica inteira, né? Então, olha a importância desse assunto. Essas expectativas de anomalias de temperatura no Atlântico Sul, elas são particularmente difíceis por conta dessa conexão que a bacia do Atlântico Sul representa para as bacias oceânicas do globo. Tem um desenho muito bonitinho de livro-texto que a única corrente que une os 3 oceanos é a corrente circumpolar antártica, aquela que fica girando em torno do continente antártico. Sim. Né? E o Atlântico é a conexão do Polo Sul com o Polo Norte. Porque lá, a gente falou agora há pouco, ó, o Índico não tem norte, né? Tem a massa asiática todinha. E o Pacífico Norte, ele tem lá o Estreito de Bering, né? Lá entre o Alasca, isso. Só que lá é uma profundidade muito pequena. Então, o transporte de volume de água no Estreito de Bering é ínfimo. Então, quem faz a conexão climática entre os polos é o Oceano Atlântico, esse nosso corredor norte-sul. E a característica de exportar calor do Atlântico Sul para o Atlântico Norte faz com que tenha mais pimenta nesse prato ainda. E a previsibilidade vai levar em conta não só o comportamento do Atlântico Sul local,
mas toda a influência que o Pacífico e que o Índico podem ter. Se o ouvinte tiver a curiosidade de fazer uma busca numa figura na internet, colocar célula de revolvimento meridional, se quiser colocar em inglês é Overturning Meridional Circulation, vai aparecer uma figura do mapa mundi, onde as bacias oceânicas vão estar preenchidas com algumas flechinhas orientadas, se referindo a escoamento superficial, camada mais superficial, não na superfície, né? Camada próxima à superfície e camada profunda. E essa célula de revolvimento meridional, que faz com que a gente entenda a capacidade do oceano regular o clima do planeta, aparece evidentemente essa questão de transporte do Oceano Atlântico Sul para o Atlântico Norte. Então, a tal corrente do Golfo, Jô, que você começou falando lá, ela não se origina só no Golfo do México, ali na região equatorial do Atlântico, ali na porção ali ao norte da América do Sul, vamos dizer assim. Toda essa água quente que está sendo transportada e que faz com que o clima da Inglaterra seja diferente do clima do Canadá, ela tem uma parcela de colaboração de calor que vem aqui do Atlântico Sul e que gera e que está envolvendo, né, obviamente, aquele giro subtropical do Atlântico Sul que nós falamos agora há pouco, né? Existe uma estrutura que a gente chama corrente do Brasil e corrente norte do Brasil, né? No norte do Brasil existe uma corrente que flui do Oceano Atlântico Sul em direção ao Atlântico Norte, cruzando o Equador. Água quente, cruzando o Equador direto ali na costa norte da América do Sul. Isso é um dos indicativos em superfície que o Atlântico Sul transporta calor para o Atlântico Norte. Não querendo ser pessimista com relação à área que a gente tanto trabalha, mas eu acredito que num futuro próximo, sei lá, talvez até não tão próximo assim, seja praticamente impossível a gente fazer previsões absolutamente precisas, né? Seja da escala de tempo, seja da escala de clima. O sistema climático terrestre é isso. E agora, nós ainda temos um outro problema, que é justamente o reflexo que nós temos do aquecimento global em relação à resposta que os oceanos estão dando. Né, a gente já está sabendo que está havendo também um aquecimento no mar. À luz de aquecimento global, à luz de toda essa movimentação, a tendência de que o Atlântico Sul também esquente mais, é possível que nós tenhamos aí, daqui a algumas décadas, maiores condições de formação de furacões no nosso Atlântico Sul? Olha, Jô, a gente tem que pensar que, apesar de haver uma tendência de aquecimento, sempre vai haver oscilações naturais. Sim. Então, os invernos e os verões, não só no calendário, né? Em algumas regiões do globo vão ficar muito menos marcados, mas em outras regiões do globo eles vão continuar marcados, né? As ondas de frio, elas vão continuar acontecendo, porque mesmo no aquecimento global, vai continuar havendo o Equador mais quente e as regiões polares mais frias. Às vezes as pessoas confundem as coisas e chamam a atenção para uma onda de frio no inverno muito intensa, dizendo que, tá vendo como o aquecimento global não existe? Só que o lado frio e o lado quente, eles sempre vão acontecer. Como a atmosfera está sempre em movimento, ela sempre vai querer jogar o quente para o lado do frio e o frio para o lado do quente, né? Então, isso é um negócio muito relevante. É difícil fazer alguma afirmação categórica sobre essa tendência de aquecimento do Atlântico Sul a ponto de termos furacões formados na bacia do Atlântico Sul, né? Aquela informação que eu falei agora há pouco, que o Atlântico Sul transporta calor para o Atlântico Norte, nesse aspecto dos furacões, para nós aqui é um alívio. Se houvessem furacões no Atlântico Sul, eles iam assolar a costa brasileira, assim como assolam a costa americana. Porém, a conformação da geometria das bacias oceânicas frente ao que a gente conhece hoje faz com que essa questão do transporte do Atlântico Sul para o Atlântico Norte continue sendo uma característica
muito do importante. sistema climático. Mas nós começamos a nossa conversa falando que alguns estudos mostram que a corrente do Golfo está desintensificando, né? Sim. Então, precisa ver direito se esses estudos estão se referindo somente à parcela da superfície ou se efetivamente eles estão falando do transporte de calor que essa danada dessa corrente faz. E se a gente remeter a tudo que a gente falou agora há pouco, que esse calor vem lá do Atlântico Sul e é um retrabalho das bacias oceânicas e etc., né? É preocupante realmente imaginar que existem instrumentos que dão indícios de que existe uma desintensificação. Lógico que não vai ser o day after tomorrow, uma coisa na escala de semanas, né? Não é algo hollywoodiano, mas a gente tem que pensar que se existem reguladores do sistema climático que são importantes, né, transportando calor, se eles pararem de funcionar, vai mudar, né? Obviamente vai alterar alguma coisa. O que vai alterar? Como vai alterar? Em quanto tempo vai alterar? Puxa vida, eu queria tanto saber responder isso, mas não está ao nosso alcance ainda, né? Então, é realmente um assunto que dá margem a uma curiosidade enorme, porque à medida que a gente conhece um pouco mais, a gente sabe o quanto ainda falta saber. E é esse o ponto aí na meteorologia e na oceanografia que realmente motiva muitas pesquisas, né? É um assunto fascinante. A gente adora, as pessoas acham que a gente é meio doido, não é? Mas a gente quer saber um pouco mais. Olha, eu só tenho a agradecer, Ricardo, muitíssimo a sua entrevista. Eu acho que foi bastante esclarecedora e acho que deu para as pessoas entenderem um pouquinho da complexidade que é quando a gente fala que o que acontece no nosso clima depende do mar. Mas, ao mesmo tempo, o mar também está conectado à atmosfera. As duas coisas se interagem o tempo todo. É isso aí, Jô. Olha, eu agradeço pelo convite, eu espero ter sido claro. O assunto é bem complicadinho, né? Mas eu espero que o pouco que a gente conseguiu destrinchar aqui tenha esclarecido os nossos ouvintes. Espero realmente poder colaborar com você em outras iniciativas joia como essa que você está conduzindo, Jô. O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que essa entrevista tenha contribuído para o seu conhecimento, para a sua curiosidade. Você pode sempre entrar em contato conosco através do e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada e até a próxima.